Os Condenados da Terra, por Frantz Fanon. Capítulo 4, segunda parte. Fundamentos recíprocos da cultura nacional e das lutas de libertação. O domínio colonial, porque total e simplificador, logo fez com que se desarticulasse de modo espetacular a existência cultural do povo subjugado. A negação da realidade nacional, as novas relações jurídicas introduzidas pela potência ocupante, o lançamento à periferia pela sociedade colonial, dos indígenas e seus costumes, a usurpação, a escravização sistematizada dos homens e das mulheres tornam possível essa obliteração cultural. Mostrei há 3 anos, perante nosso primeiro congresso, que com muita rapidez, na situação colonial, o dinamismo é substituído por uma substantificação das atitudes. A área cultural é então delimitada por muros e marcos indicadores. São outros mecanismos de defesa do tipo mais elementar, assimiláveis por mais de um motivo ao simples instinto de conservação. O interesse desse período é que o opressor não chegue a se satisfazer com a inexistência objetiva da nação e da cultura oprimida. Envidam-se todos os esforços para levar o colonizado a confessar a inferioridade de sua cultura, transformada em condutas instintivas, a reconhecer a realidade de sua nação e, finalmente, o caráter inorganizado e inacabado de sua própria estrutura biológica. Em face dessa situação, a reação do colonizado não é unívoca. Enquanto as massas mantêm intactas as tradições mais heterogêneas para a situação colonial, enquanto o estilo artesanal se solidifica num formalismo cada vez mais estereotipado, o intelectual lança-se freneticamente na aquisição furiosa da cultura do ocupante, tendo cuidado de caracterizar pejorativamente sua cultura nacional, ou encastela-se na enumeração circunstanciada, metódica, passional e rapidamente estéril dessa cultura. O caráter comum dessas duas tentativas é que ambas desembocam as contradições insuportáveis. Desertor ou substancialista, o colonizado é ineficaz precisamente porque a análise da situação colonial não é levada a cabo com rigor. A situação colonial determina, em sua quase totalidade, a cultura nacional. Não poderia haver cultura nacional, vida cultural nacional, invenções culturais ou transformações culturais nacionais no quadro de um domínio colonial. Aqui e ali surgem às vezes tentativas ousadas de reativar o dinamismo cultural, de reorientar os temas, as formas, as tonalidades. O interesse imediato, palpável, evidente de tais sobressaltos é nulo. Mas, enquadrinhando as consequências até seu limite máximo, percebemos que se prepara uma desopacização da consciência nacional, um reexame da opressão, uma abertura para a luta de libertação. A cultura nacional é, sob o domínio colonial, uma cultura contestada, cuja destruição é empreendida de maneira sistemática. É muito rapidamente uma cultura condenada à clandestinidade. Essa ideia de clandestinidade é imediatamente percebida nas reações do ocupante, que interpreta a complacência nas tradições como uma fidelidade ao espírito nacional, como uma recusa à submissão. A persistência nas formas culturais condenadas pela sociedade colonial é já uma manifestação nacional. Mas essa manifestação é anulada pelas leis da inércia. Não há ofensiva, não há redefinição das relações. Há crispação num núcleo cada vez mais estreito, cada vez mais inerte, cada vez mais vazio. Ao cabo de 1 ou 2 séculos de exploração, produz-se uma verdadeira emaciação do panorama cultural nacional. A cultura nacional converte-se num estoque de hábitos motores, de tradições indumentares, de instituições fracionadas. Observa-se pouca mobilidade. Não há criatividade genuína. Não há efervescência. Miséria do povo, opressão nacional e inibição da cultura são uma só e a mesma coisa. Após um século de domínio colonial, encontra-se uma cultura em estado de extrema rigidez, sedimentada, mineralizada.
A deterioração da realidade nacional e a agonia da cultura nacional mantêm relações de dependência recíproca. Eis porque se torna imperioso seguir a evolução dessas reações no curso da luta da libertação. A negação cultural, o desprezo pelas manifestações nacionais motoras ou emocionais, o banimento de qualquer especialidade de organização concorrem para engendrar condutas agressivas no colonizado. Mas tais condutas são de tipo reflexo, mal diferenciadas, anárquicas, ineficazes. A exploração colonial, a miséria, a fome endêmica conduzem cada vez mais o colonizado à luta franca e organizada. Progressivamente e de maneira imperceptível, a necessidade de um confronto decisivo se torna inadiável e é sentida pela grande maioria do povo. As tensões, até então inexistentes, multiplicam-se. Os acontecimentos internacionais, o desmoronamento em grandes pedaços dos impérios coloniais, as contradições inerentes ao sistema colonialista, sustentam e fortalecem a combatividade, promovem e dão força à consciência nacional. Essas tensões novas, presentes em todos os estágios da realidade colonial, repercutem no plano cultural. Na literatura, por exemplo, registra-se relativa superprodução. A produção autóctone, que era a imitação menor do dominador, se diferencia e se faz vontade particularizante. Essencialmente consumidora durante o período de opressão, a vanguarda intelectual torna-se produtiva. Essa literatura isola-se primeiro voluntariamente no gênero poético e trágico. Em seguida, serão abordados os romances, os contos e os ensaios. Parece existir uma espécie de organização interna, uma lei da expressão que quer que as manifestações poéticas se rarefaçam à medida que se fixam os objetivos e os métodos da luta de libertação. Os temas são fundamentalmente renovados. De fato, vêem-se cada vez menos essas recriminações amargas e desesperadas, essas violências desabridas e sonoras que, no fim das contas, tranquilizam o ocupante. No período anterior, os colonialistas incentivaram essas tentativas, facilitaram-lhes a existência. As acusações cáusticas, as misérias exibidas, a paixão expressa são, na realidade, assimiladas pelo ocupante a uma operação catártica. Facilitar essas operações é, em certo sentido, evitar a dramatização, acalmar a atmosfera. Mas tal situação só pode ser transitória. De fato, o progresso da consciência nacional do povo modifica e precisa as manifestações literárias do intelectual colonizado. A coesão continuada do povo constitui para o intelectual um convite a ultrapassar o grito. A queixa faz frente ao requisitório e depois ao apelo. No período seguinte, aparece a palavra de ordem. A cristalização da consciência nacional vai ao mesmo tempo transtornar os gêneros e os temas literários e criar completamente um novo público. Enquanto a princípio o intelectual colonizado produzia pensando exclusivamente no opressor, ou para fasciná-lo, ou para denunciá-lo através de categorias étnicas ou subjetivistas, pouco a pouco adota o hábito de se dirigir a seu povo. É somente a partir desse momento que se pode falar em literatura nacional. Há, ao nível da criação literária, retomada a clarificação dos temas tipicamente nacionalistas. É a literatura de combate propriamente dita, no sentido de que convoca todo um povo à luta pela existência nacional. Literatura de combate, porque informa a consciência nacional, dá-lhe formas e contornos e abre-lhe novas e ilimitadas perspectivas. Literatura de combate, porque assume um encargo, porque é vontade temporalizada. Em outro nível, a literatura oral, os contos, as epopeias, os cantos populares outrora catalogados e congelados começam a se transformar. Os narradores que contavam episódios inertes passam a animá-los e neles introduzem modificações cada vez mais fundamentais. Há tentativa de atualizar os conflitos, de modernizar as formas de luta evocadas, o nome dos heróis, o tipo das armas. O método alusivo torna-se cada vez mais frequente. A fórmula "faz muito tempo que isso" é substituída por esta mais ambígua. O que vai ser contado passou-se num certo lugar, mas bem que poderia passar-se aqui, hoje ou amanhã. O exemplo da Argélia é, a esse respeito, significativo.
A partir de 1952 e 1953, os narradores estereotipados e enfadonhos modificaram de alto a baixo seus métodos de narração e o conteúdo de suas histórias. O público, outrora ralo, torna-se compacto. A epopeia, com suas categorias de tipificação, reaparece. É um autêntico espetáculo que readquire valor cultural. O colonialismo não se deixou ludibriar, tanto que, a partir de 1955, procedeu à prisão sistemática desses narradores. O contato do povo com a nova atitude suscita um novo ritmo respiratório, tensões musculares esquecidas e desenvolve a imaginação. Cada vez que o narrador apresenta a seu público um episódio novo, assiste-se a uma verdadeira invocação. Revela-se ao público a existência de um novo tipo de homem. O presente não está mais encerrado em si mesmo, mas esquartelado. O narrador torna a dar liberdade à sua imaginação, inova, faz obra criadora. Acontece até que figuras mal preparadas para essa transmutação, assaltantes de estradas ou vagabundos mais ou menos antissociais, sejam reaproveitados e remodelados. É necessário acompanhar passo a passo num país colonizado a emergência da imaginação da criação nas canções e nas narrativas épicas populares. O narrador responde mediante aproximações sucessivas à expectativa do povo e caminha, aparentemente solitário, mas na realidade amparado pela assistência, em busca de modelos novos, de modelos nacionais. A comédia e a farsa desaparecem ou perdem seu encanto. Quanto à dramatização, não mais se situa ela ao nível da consciência em crise do intelectual. Ao perder seus caracteres de desespero e revolta, ela se converteu no quinhão comum do povo. Passou a fazer parte de uma ação em preparo ou já em curso. No plano artesanal, as formas sedimentadas e como que marcadas de estupor progressivamente se tornam tensas. O trabalho em madeira, por exemplo, que reeditava aos milhares certos rostos ou certas atitudes, se diferencia. A máscara inexpressiva ou a crabunhada se anima e os braços tendem a deixar o corpo, a esboçar a ação. A composição com 2, 3, 5 personagens faz seu aparecimento. As escolas tradicionais são convidadas à criação pela emergência em grande quantidade de amadores ou dissidentes. O vigor novo nesse setor da vida cultural passa muitas vezes despercebido. Entretanto, sua contribuição para a luta nacional é essencial, animando rostos e corpos, tomando como tema de criação fixado num mesmo pedestal, o artista convida a um movimento organizado. Se estudamos as repercussões do despertar da consciência nacional no domínio da cerâmica ou da olaria, as mesmas observações podem ser assinaladas. As criações abandonam seu formalismo. Bilhas, jarras, bandejas modificam-se, a princípio de maneira imperceptível e depois de modo brutal. Os coloridos, antigamente em número restrito e obedientes às leis harmônicas tradicionais, multiplicam-se e sofrem um influxo do impulso revolucionário. Certos ocres, certos azuis, interditos, ao que parece, desde toda a eternidade no seio de uma área cultural dada, e põem-se sem escândalo. Do mesmo modo, a não figuração do rosto humano, características, segundo os sociólogos, de regiões perfeitamente delimitadas, torna-se de súbito inteiramente relativa. O especialista metropolitano e o etnólogo percebem rapidamente essas mutações. No conjunto, essas mutações todas são condenadas em nome de um estilo artístico codificado, de uma vida cultural que se desenvolve no seio da situação colonial. Os especialistas colonialistas não reconhecem essa forma nova e correm em socorro das tradições da sociedade autóctone. São os colonialistas que se fazem defensores do estilo indígena. Lembramo-nos perfeitamente, e o exemplo adquire uma certa importância, porque não se trata absolutamente de uma realidade colonial, das reações dos especialistas brancos do jazz, quando, após a Segunda Guerra Mundial, se cristalizaram de maneira estável novos estilos como o bebop. É que o jazz não deve ser senão a nostalgia enferma e desesperada de um velho negro surpreendido entre 5 uísques, sua própria maldição e o ódio racista dos brancos. Desde o momento em que o negro aprende a si mesmo e ao mundo de um outro modo,
desde o momento em que faz nascer a esperança e impõe um recuo ao universo racista, é claro que seu pistão tende a se desobstruir e sua voz a desenrouquecer. Os novos estilos em matéria de jazz não nascem apenas da concorrência econômica. É preciso ver nisto, sem dúvida alguma, uma das consequências da derrota inelutável, ainda que lenta, do universo sulista nos Estados Unidos. E não é utópico supor que dentro de 50 anos a categoria jazz grito soluçado de um pobre negro maldito só será defendida pelos brancos fiéis à imagem estereotipada de um tipo de relações, de uma forma da negritude. Poder-seria igualmente procurar e encontrar, ao nível da dança, do canto melódico, dos ritos, das cerimônias tradicionais, o mesmo impulso de extinguir as mesmas mutações, a mesma impaciência. Muito antes da fase política ou armada da luta nacional, um leitor atento pode, portanto, sentir e ver manifestar-se o vigor novo, o combate próximo. Formas de expressão insólitas, temas inéditos e dotados de um poder não mais de invocação, mas de agrupamento, de convocação com o fim de. Tudo concorre para despertar a sensibilidade do colonizado, para tornar obsoletas, inaceitáveis as atitudes contemplativas ou de insucesso, porque renova as intenções e a dinâmica do artesanato, da dança e da música, da literatura e da epopeia oral. O colonizado reestrutura a sua percepção. O mundo perde seu caráter maldito. As condições estão reunidas para o inevitável confronto. Assistimos à aparição do movimento nas manifestações culturais. Vimos que esse movimento e essas novas formas estavam ligados à maturação da consciência nacional. Mas esse movimento tende cada vez mais a se objetivar, a se institucionalizar. Daí a necessidade de uma existência nacional, custe o que custar. Um dos erros, dificilmente sustentável, aliás, é tentar invenções culturais, revalorizar a cultura no quadro do domínio colonial. Eis porque terminamos uma proposição de aspecto paradoxal. Num país colonizado, o nacionalismo mais elementar, mais brutal, mais indiferenciado é a forma mais veemente e mais eficaz de defesa da cultura nacional. A cultura é, em primeiro lugar, a expressão de uma nação, de suas preferências, de suas interdições, de seus modelos. É em todos os estágios da sociedade global que se constituem outras interdições, outros valores, outros modelos. A cultura nacional é a soma de todas essas apreciações, a resultante das tensões internas e externas à sociedade global e às diferentes camadas dessa sociedade. Na situação colonial, a cultura privada do duplo suporte da nação e do Estado perece e agoniza. A condição de existência da cultura é, portanto, a libertação nacional, o renascimento do Estado. A nação não é somente condição da cultura, de sua efervência, de sua renovação contínua, de seu aprofundamento. É também uma exigência. É, em primeiro lugar, o combate pela existência nacional, que destrava a cultura, que lhe abre as portas da criação. É mais tarde a nação que garantirá à cultura as condições, o quadro da expressão. A nação reúne em proveito da cultura os diferentes elementos indispensáveis e que lhe podem conferir credibilidade, validez, dinamismo, criatividade. É igualmente o seu caráter nacional que tornará a cultura permeável às outras culturas e permite-lhe-á influenciar, penetrar as outras culturas. O que não existe não pode atuar sobre o real, nem mesmo influenciar esse real. É preciso, antes de tudo, que o estabelecimento da nação devida, no sentido biológico do termo, a cultura nacional. Temos, portanto, acompanhado o estado cada vez mais essencial das velhas sedimentações culturais e apreendido, às vésperas do combate decisivo para a libertação nacional, a renovação da expressão, a arrancada da imaginação. Acontece que, neste ponto, uma questão fundamental se impõe. Quais são as relações que existem entre a luta, o conflito, político ou armado, e a cultura? Durante o conflito, a suspensão da cultura? A luta nacional é uma manifestação da cultura?
Será preciso dizer que o combate libertador, embora fecundo a posteriori para a cultura, é em si mesmo a negação da cultura? A luta de libertação é, sim ou não, um fenômeno cultural? Pensamos que a luta organizada e consciente empreendida por um povo colonizado para restabelecer a soberania da nação constitui a manifestação mais plenamente cultural que se possa imaginar. Não é unicamente o bom êxito da luta que dá por suas consequências válidas e vigor à cultura. Não há hibernação da cultura durante o combate. A própria luta, em seu desenrolar, em seu processo interno, desenvolve as diversas direções da cultura e esboça outras novas. A luta de libertação não restituiu à cultura nacional seu valor e seus contornos antigos. Essa luta, que visa uma redistribuição fundamental das relações entre os homens, não pode deixar intactas as formas nem os conteúdos culturais desse povo. Após a luta não há desaparecimento do colonialismo, há também desaparecimento do colonizado. Essa nova humanidade, para si e para os outros, não pode deixar de definir um novo humanismo. Nos objetivos e nos métodos da luta está prefigurado esse novo humanismo. Um combate que mobiliza todas as camadas do povo, que exprime as intenções e as impaciências do povo, que não receia apoiar-se quase exclusivamente nesse povo, é necessariamente triunfante. O valor de tal tipo de combate reside no fato de que ele cria o máximo de condições para o desenvolvimento e a invenção cultural. Após a libertação nacional obtida nessas condições, não há a indecisão cultural tão penosa que se nota em certos países que acabam de conquistar a independência. É que a nação, em sua forma de vinda ao mundo, em suas modalidades de existência, influi basicamente sobre a cultura. Uma nação nascida da ação combinada do povo, que encarna as aspirações reais do povo, que modifica o Estado, não pode existir senão sob formas de excepcional fecundidade cultural. Os colonizados que se inquietam com a cultura de seu país e que lhe querem dar dimensão universal não devem, portanto, confiar somente no princípio da independência inevitável e sem inscrição na consciência do povo para realizarem essa tarefa. A libertação nacional como objetivo é uma coisa, os métodos e o conteúdo popular do combate são outra. Parece-nos que o futuro da cultura e a riqueza de uma cultura nacional são função também dos valores que estiveram presentes no combate libertador. Eis chegado o momento de denunciar o farisaísmo de alguns. A reivindicação nacional, disse aqui e ali, é uma fase já ultrapassada pela humanidade. A hora é dos grandes conjuntos e os retardatários do nacionalismo devem consequentemente corrigir seus erros. Acreditamos, ao contrário, que o erro, pejado de consequências, consistiria em querer saltar a etapa nacional. Se a cultura é a manifestação da consciência nacional, não hesitarei em afirmar, no caso que nos ocupa, que a consciência nacional é a forma mais elaborada da cultura. A consciência de si não fecha a comunicação. A reflexão filosófica ensina-nos, ao contrário, que a primeira é a garantia da segunda. A consciência nacional, que não é o nacionalismo, é a única a nos dar dimensão internacional. O problema da consciência nacional, da cultura nacional, assume na África dimensões particulares. O nascimento da consciência nacional na África mantém com a consciência africana relações de rigorosa contemporaneidade. A responsabilidade do africano perante a sua cultura nacional é também responsabilidade perante a cultura negro-africana. Essa responsabilidade conjunta não é o fato de um princípio metafísico, mas a consciência de uma lei banal que quer que toda nação independente, numa África onde o colonialismo continua encravado, seja uma nação cercada, frágil, em perigo permanente. Se o homem é o que ele mesmo faz, diremos que a coisa mais urgente hoje para o intelectual africano é a construção de sua nação. Se essa construção é verdadeira, isso é, se traduz o querer manifesto do povo, se revela em sua impaciência os povos africanos, então a construção nacional acompanha-se necessariamente da descoberta e da promoção de valores universalizantes.
Longe, portanto, de a afastar das outras nações, é a libertação nacional que faz a nação presente na cena da história. É no centro da consciência nacional que se ergue e se vivifica a consciência internacional. E essa dupla emergência é definitivamente o lar de toda a cultura.